Olá, senhoras e senhores, concursandas, concursandos aí de todo o país. Eu sou a professora Deusdeide Solano e vamos começar neste bloco. Aproximadamente teremos aqui uns 2 a 3 blocos para batermos um papo a respeito da Lei 13.344 de 2016, que é uma lei que regulamenta as formas de dar direcionamento dos princípios, diretrizes, formas de prevenção, de repressão, de assistência às pessoas vítimas do tráfico de pessoas, tá? Então, quando a gente analisa essas situações envolvendo a figura do tráfico de pessoas, muitas vezes longe da nossa realidade, principalmente pessoas que, por exemplo, estão nessa estrutura de preparatórios para concursos públicos, são muitas vezes pessoas que só têm acesso a essa informação, tá? Mediante informações dos meios de comunicações, informações midiáticas, tá? Ou até um filme que assistiu sobre tráfico de pessoas, tá? Sobre organizações criminosas que levam pessoas de um lugar para outro para fins de diversas formas de exploração, seja para remoção de órgãos, seja para reduzir a condição análoga de escravo, seja para situações relacionadas à exploração da prostituição, para qualquer forma de servidão, inclusive casamento-serviço, ou então até mesmo para adoções ilegais, tá? E esse tipo de atividade de natureza, vamos dizer, comercial ilegal, a exemplo do tráfico de drogas, do tráfico de armas, da pirataria, tá? Da venda, da comercialização de pornografia infantil, é um mercado, tá? Que ele tem alto poder econômico, tá? E nós sabemos que quando um determinado mercado ele mexe com a questão econômica, onde flui recursos financeiros, existe uma estruturação, existe uma hierarquia que se forma, existem redes de comando, existem redes de movimentação, de recepção, de alojamentos, de transferências, tá? E pessoas interessadas na compra de outros seres humanos, tá? Na aquisição de outros seres humanos ou de partes de seres humanos. Então, quando nós falamos desta questão do tráfico de pessoas, muitas vezes a gente não tem tanto acesso às informações porque é um crime que nós denominamos de crime subnotificado. O que é um crime subnotificado? Aquele crime que, embora exista, todo mundo sabe que existe esse tipo de crime, muitas das pessoas que muitas vezes são exploradas, muitas das pessoas que muitas vezes são alvo deste tipo de atividade, são os objetos aqui do tráfico, tá? Muitas vezes elas são dependentes da própria atividade em si, da própria exploração em si, tá? Então, o que acontece? O Brasil, desde o ano de 2010, tá? Nós temos os planos de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, nós tivemos o primeiro plano de enfrentamento, foi até 2013, salvo engano. Depois tivemos, até 2016, o segundo plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas, regulamentado. Tivemos mais um decreto regulamentar em 2018 sobre essa questão do plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas, as ações afirmativas do Estado, a forma de prevenção, as redes de assistência, quem pode ser assistido, tá? Nós temos que visualizar essas pessoas, tá? Como pessoas em situação de altíssima vulnerabilidade, tá? Social. São grupos de minorias, muitas vezes exploradas por causa da vulnerabilidade. Porque nem todo grupo é minoria. Se você pegar, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela é altamente protetiva. Para uma minoria, não. Para mulheres. Mulheres não são minoria, mas dentro de violências domésticas é visto como o gênero vulnerável em comparação a agressores, tá? Então o que a gente analisa? A questão das minorias e a questão da vulnerabilidade de determinados grupos, tá? Então esses grupos que têm essa vulnerabilidade, eles têm que ser tratados de forma diferenciada, tá? De forma específica, tá? Com um tratamento especializado para evitar, muitas vezes, revitimização, tá? Então, o que acontece? Nesse caso,
dependendo da forma como agentes públicos do Estado se dirigem a determinadas pessoas, né, existe a revitimização. A pessoa ela não pode ter medo de procurar agentes públicos estatais, tá? Então a moça tá lá no carnaval, tá sendo assediada, tá com a roupinha de carnaval dela, tá tomando uma cervejinha, foi de Uber, vai voltar de Uber, tá toda dentro das regras sociais, tava com os amigos, tá? E aí a mocinha procurou a delegacia porque ficou um pouco chateada, porque viu um grupo de pessoas estranhas, se perdeu dos amigos, e se aproximou de um grupo integrante ali de segurança pública, da segurança pública, né? E aí o que acontece? E nesse contexto, os integrantes, ao invés de procurar um tipo de apoio, você está precisando de algum tipo de apoio? Está precisando ligar para alguém? Quer se aproximar até a chegada de pessoa na qual você confia? Tá? Vira para a mocinha e diz, e aí o pessoal, tá? O seu grupo aí, os meninos, os homoafetivos que estavam te acompanhando, tá? Aqueles meninos alegres foram embora, tá? Então o que acontece? Nesse caso, situações que a gente presencia, tá? Que não é um tratamento especializado para pessoas em situação, tá? De muitas vezes de vulnerabilidade, em várias situações. Então, quando a gente fala de atendimento a pessoas em situação de tráfico, tá? São pessoas que muitas vezes, a princípio, elas optaram por ir com o traficante, tá? Elas acreditaram no trabalho, elas acreditaram até mesmo que haveria uma exploração sexual. Agora, a exploração sexual, tá? Se a pessoa é maior, mentalmente sã, ela concordou em ser transferida para efeitos de exploração sexual. Se a vontade dela, tá? Se o consentimento dela foi livre de qualquer coação ou fraude, tá? Se é um consentimento válido, descaracteriza o crime, mas não necessariamente ela deixa de compor o rol de traficados, tá? Então, o que acontece? Nesse caso, porque criminalização é taxativo, lá do artigo 149A do Código Penal, que foi introduzido pela Lei 13.344, de 2016, ao rol dos crimes contra a liberdade individual, tá? E aí o que acontece? Dentro dessa linha, nós temos uma situação onde está caracterizada a violação dos direitos fundamentais, e nesse contexto nós temos um conceito até mais amplo do que é tráfico de pessoas nos decretos regulamentadores aqui desta lei, que lança mão de convenções internacionais, da chamada Convenção de Palermo, onde o conceito é até mais amplo do que foi traduzido e descrito como nosso tipo penal incriminador, tá? E porque nós tínhamos um tráfico de pessoas que era regulamentado nos crimes contra a dignidade sexual, que era vinculado especificamente a essa questão de exploração sexual. Mas hoje é mais amplo. Por que foi lá para o capítulo dos crimes contra a liberdade individual? Tá? Porque não é só para exploração sexual. Também adoções ilegais, remoção de órgãos, tá? Qualquer forma de servidão, reduzir a condição análoga de escravo. Então são outras finalidades o tráfico criminoso previsto no artigo 149 do Código Penal. Agora, vamos dar uma olhadinha no que descreve essa lei que regulamenta os princípios, as diretrizes, a prevenção, a repressão, a assistência a pessoas vítimas do tráfico de pessoas, tendo em vista o Brasil ter assinado esses tratados, esses acordos, né, de combate a este crime que boa parte deles é transnacional, que movimenta milhares de reais, de dólares, aí pelas organizações que utilizam o território nacional como fonte de retirada e introdução de pessoas nessas situações, tá? Então vamos aqui para a nossa lei, tá? É a Lei 13.334, ela veio como resposta aos nossos planos de enfrentamento que começaram 6 anos antes desta lei, tá? Os planos de enfrentamento ao tráfico de pessoas 1, 2, já estamos no 3º, né? Plano de enfrentamento. Então essa lei, ela dispõe, é uma lei federal, ela dispõe sobre a prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas,
e sobre medidas de atenção. Então, ó, prevenir, reprimir e atender, assistir, né? Atenção às vítimas, tá? Altera a Lei 6.815. Essa aqui não tem mais não, tá, gente? Essa aqui era a antiga Lei de Imigração, que em 2017 ela foi completamente alterada pela nova Lei da Imigração, que é a Lei 13.445 de 2017, tá? Altera o Decreto-Lei 3.689, aqui é o Código de Processo Penal, foi introduzido os artigos 13A e 13B, e altera o Decreto-Lei 2.848, tá, de 1940, que é o nosso Código Penal, tá? E revogou lá dispositivos, crimes, que era o 231, 231A, que era sobre o tráfico de pessoas, revogou, mas acrescentou também o artigo 149A, tá, no Código Penal, eliminando o 231, tá, e o 231A, salvo engano, tá? Então foram eliminados os crimes que eram específicos relacionados aí, na realidade era só para exploração sexual, agora não mais apenas para exploração sexual, tá? Na sequência, nós temos aqui, tá, o que dispõe a nossa legislação, tá? Eu sou a professora Deusdede Solano e nós temos aqui, ó, aqui é para você já ir visualizando, tá? Para fins, por exemplo, de exploração, de remoção de órgãos, para fins de exploração de prostituição, para adoções ilegais, para qualquer forma de servidão ou redução à condição análoga de escravos, que pode envolver toda essa linha. Então é uma imagem bastante sugestiva, tá? Que a gente visualiza e já identifica a questão do tráfico de pessoas aqui. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o tráfico de pessoas cometido no território nacional contra vítima brasileira ou estrangeira e no exterior contra vítima brasileira, tá? Então aqui, quando estiver dentro do território nacional, mesmo que a pessoa esteja numa situação migratória irregular, será abarcado pela legislação brasileira, tá? Mesmo porque não vai ter nenhum tipo de preconceito, nem mesmo quanto à situação migratória da pessoa no país, tá? Então, o que acontece? Nesse caso, essa lei, ela dispõe sobre o tráfico de pessoas, tráfico que acontece dentro do território nacional, envolvendo vítimas brasileiras ou estrangeiras, ou então, quando ocorrem no território estrangeiro, quando são vítimas brasileiras, tá? Aí nós alcançamos, com a nossa legislação, territórios de outros países, quando lá estão as vítimas brasileiras, tá? Parágrafo único. O enfrentamento ao tráfico de pessoas compreende a prevenção e a repressão desse delito, bem como a atenção às suas vítimas. Então, são 3 pontos sempre o enfrentamento: prevenção, repressão, prevenir para que não venha a acontecer. Se aconteceu, tem que existir a repressão para gerar ali uma prevenção de natureza geral específica para impedir que pessoas sintam aquela sensação de impunidade, que é o que efetivamente faz com que exista a prática mais acentuada do crime. Não é nem a pena em si que inibe pessoas de praticarem crimes, é a sensação da impunidade. Então a repressão ela tem que ser uma repressão efetiva, para que isso possa gerar um temor. Muitas vezes a pessoa diz, eu não vou fazer porque não está dando muito certo esse tipo de infração penal, aí não é muito lucrativo. E depois a atenção, tá? Você tem que evitar que o crime aconteça, se acontecer tem que reprimir, e se aconteceu, tem pessoas que foram alvo desta infração penal, tá? Que pode gerar alto grau de, vamos dizer, afetação psicológica e física para as pessoas, objetos aqui da infração penal. Agora, o que diz respeito aos princípios e diretrizes. Então, vamos aqui, ó. Trata sobre os princípios e diretrizes, depois a gente vai ver sobre a questão do enfrentamento em si, né? As diretrizes, depois a prevenção, a repressão. Então, vamos ver aqui os princípios, tá? O enfrentamento ao tráfico de pessoas atenderá
os seguintes princípios: respeito à dignidade da pessoa humana, tá? Então, olha só, quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos, muitas vezes a gente ouve falar por aí, tá? Você que é concursando, você tem que eliminar alguns tipos de informações preconceituosas, como, por exemplo, a expressão direitos humanos. Direitos humanos é para pessoas, é direcionada para pessoas em situação de vulnerabilidade, para pessoas que estão sendo alvo de crimes. Direitos humanos, tá? Para a salvaguarda da humanidade e da dignidade da pessoa humana. Direitos humanos só existe para vítimas, tá? Em nenhum momento os direitos humanos ele vai ser direcionado para autores de infração penal, para criminosos, tá? Quando nós falamos que os direitos humanos que a salvaguarda da dignidade da pessoa humana, ela chega às pessoas que são minorias, que estão em situação de vulnerabilidade, são para vítimas, vítimas de tráfico, vítimas de violência doméstica, vítimas de situação de idade, tá? Então, quem deveria cuidar do idoso é a pessoa que viola os direitos do idoso, então ele tem que ter uma cobertura maior pelo estatuto específico. Crianças que muitas vezes, ao invés de serem protegidas, elas são vítimas de abusos, desvios, corrupções por parte daqueles que deveriam protegê-las, tá? As mulheres que se encontram em situação doméstica, ao invés de serem protegidas pela estrutura familiar, pela estrutura de parentesco ou de coabitação, elas são agredidas em razão dessa situação de coabitação, tá? E encarcerados que já estão sofrendo a reprimenda do Estado, tá? Também podem ser alvo de afetação grave dos seus direitos relacionados à dignidade da pessoa humana. Então, também é dirigido a encarcerados? Sim. É dirigido para bandido? Não. É dirigido para vítimas que podem estar sofrendo com a ausência e o afastamento da humanidade, sofrendo com o afastamento da dignidade. Porque a gente tem a mania de aceitar em relação a todas as outras minorias, tá? Com relação a crianças, claro, criança a gente quer proteger, idoso, a gente fica revoltado com os agressores do idoso, a gente fica revoltado com os agressores das mulheres em situação de violência, a gente fica revoltado com pessoas que usam um esquema de organização para traficar outras que têm uma situação econômica, que têm uma situação de fragilidade, de estrutura social ou intelectual mais fragilizada, porque essas são as vítimas do tráfico, tá? Então a gente fica ali numa relação de aversão a essas condutas praticadas por esses traficantes. Agora, quando você vai lá para o encarcerado, tá? Como ele já foi autor de infração penal e agora ele está sofrendo um abuso, seja por parte de agentes públicos do Estado, tá? Pela superlotação, pela negligência estatal, tá? Na ressocialização, a gente acha que os maus tratos que ele sofre, as torturas, os abusos, as violências sexuais internas no sistema penitenciário, a gente coloca na conta da pena. A gente fala, faz parte da pena, tá? Então, é por isso que em relação a encarcerados a gente tem uma certa rejeição da aplicabilidade do princípio da dignidade da pessoa humana. Mas nós temos que afastar esse tipo de pensamento quando nós estamos diante de uma situação envolvendo aqui vítimas, tá? Ou então a gente tem que parar de hipocrisia, né? Falar, olha, em relação a autores do crime, vamos agravar um pouquinho mais a pena? Vamos fazer um novo poder constituinte originário? Vamos colocar umas penas cruéis de chibatadas em praça pública? Ou de encarceramentos com bolas de ferro? Ou de trabalhos forçados, tá? Vamos fazer isso, tá? Já que a gente tem um consenso de que isso seria parte da pena. Só que nós sabemos que a evolução humana já ultrapassou isso há alguns anos, desde os sistemas alburianos e filadélfios, nós temos um sistema progressivo, essa pessoa vai voltar para a sociedade, tá? Então, tem que ter dignidade esta pessoa humana. E qualquer crime, quando você vai lá para a Lei Maria da Penha, tá lá no artigo 6º, é crime contra a dignidade da pessoa humana, contra os direitos fundamentais. Aqui, o respeito
a dignidade da pessoa humana é o primeiro princípio colocado aqui para fazer o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Primeira coisa é a gente respeitar a pessoa como ser humano, independente de ser prostituta, tá? O garoto de programa, tá? O transexual, independentemente de ser o idoso, de ser uma pessoa socialmente, financeiramente ou intelectualmente fora, abaixo dos padrões de média nacional, tá? Primeira coisa é o respeito à dignidade da pessoa humana, tratá-lo como ser humano em igualdade de direitos e obrigações. Depois, então, dignidade da pessoa humana. Depois, promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos, tá? Ligado aqui, ó, a dignidade. Então, promoção da cidadania. Todo mundo quer se sentir integrante da sociedade, tá? E direitos humanos. Universalidade, indivisibilidade e interdependência. O enfrentamento ao tráfico de pessoas tem como princípio... O que é a universalidade? É para todos, tá? Indistintamente, tá? Ele é indivisível, tá? Nós não podemos pegar setores. E interdependência, ou seja, todos os órgãos, todos os setores, todos os ramos têm que fazer uma operação conjunta, tem que existir uma situação de enfrentamento de bloco, tá? Para que efetivamente possa existir a universalidade, possa existir a indivisibilidade e essa interdependência envolvendo todos os setores para esse enfrentamento. Depois, inciso 4. A não discriminação. Isso aqui é importantíssimo, né? Não discriminação por motivo de gênero, se é homem, se é mulher, pela orientação sexual, tá? Se é homoafetivo, se é transexual, tá? E assim por diante. Origem étnica, tá? Raça, cor, aqui características. Origem étnica ou social. Não discriminação em relação à procedência, independentemente da nacionalidade, pode ser brasileiro ou estrangeiro, independentemente da atuação profissional, da raça, da religião, da faixa etária, situação migratória, pode ser pessoa regular ou irregular, ou qualquer outro status. Aqui a não discriminação ela é exemplificativa. Não haverá qualquer tipo de discriminação no enfrentamento ao tráfico de pessoas, tá? Na sequência, nós temos a transversalidade de todas as dimensões, ou seja, tem que existir a interdependência, a transversalidade. Olha só, inciso 5. A transversalidade das dimensões de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, procedência, raça, faixa etária, nas políticas públicas, tá? Então aqui transversalidade, ou seja, em todos os setores, em todas as dimensões, tá? No atendimento das políticas públicas, nas ações afirmativas. O que são ações afirmativas? Aquelas concretas, reais, que coloca em prática, tá? Os planos de enfrentamento, existem as tabelas onde existem o que deve ser feito, o como vai ser feito e qual o objetivo a ser efetivado, tá? Então aqui a transversalidade das dimensões ali em relação a essas questões das políticas públicas. Depois, atenção integral, tá? Então aqui, ó, a vítima ela não pode ter uma atenção superficial, tá? A atenção a ela tem que ser integral. E essa atenção às vítimas, essa atenção integral vai ser as vítimas diretas ou até mesmo as vítimas indiretas, tá? Os filhos, os dependentes, tá? Os pais podem ser vítimas indiretas do tráfico de pessoas, independentemente de nacionalidade ou de colaboração em investigações ou processos judiciais. Ou seja, a atenção vai ser dada mesmo que a pessoa não queira colaborar. Porque muitas vezes você tem que ajudar a pessoa porque ela não sabe ainda que precisa de ser ajudada, tá? É mais ou menos o pai falando com o filho adolescente, né? Filho adolescente lá chateado porque foi privado de sair com determinada pessoa, de ir para determinado lugar, de realizar determinada atividade, de passar tanto tempo ali em atividades lúdicas, tá? Foi punido,
foi orientado, foi disciplinado, né? E nesse momento ele fica revoltado, ele não quer colaborar, ele acha que os pais são chatos, né? É mais ou menos nessa linha que muitas vezes as pessoas que estão nessa situação, elas podem não tendenciar a colaborar. E até mesmo, e principalmente, tá? Pessoas que estão em situação migratória irregular, tá? Elas tendem a não colaborar com o Estado e sim com a organização criminosa que está praticando a exploração, está praticando a redução análoga a de escravo, trouxe ele de outro país para cá, o sujeito recebe uma mixaria num trabalho reduzido à condição análoga de escravo, trabalha 12, 16 horas por dia, tá? Para receber valores, recursos mínimos. Aí, nesse caso, tá? Ele não colabora, mas independentemente a atenção será integral para essas vítimas diretas ou diretas da prática das infrações penais. E por fim, por último aqui, ó, proteção integral da criança ou do adolescente. Então, atenção às vítimas. Agora, em relação a menor de 18 anos, não é uma mera atenção, tá? Vai ser proteção integral, tá? Quando diz respeito a vítimas, crianças ou adolescentes, seja elas vítimas diretas ou indiretas. Então aqui, agora, ó, vamos fazer aqui um quadrinho, né, um mapinha mental. Aqui está mais para um mapa conceitual, né? Quais seriam os princípios aqui elencados neste artigo 2º? Primeiro, o respeito à dignidade da pessoa humana, tá? Então aqui, respeito à dignidade da pessoa humana é o inciso 1. Depois, nós temos a não discriminação, tá? Aqui, não discriminação em nenhuma forma, em nenhum tipo de status pode ser discriminado, tá? Aqui pode ser por gênero, orientação sexual, tá? Aqui em razão do gênero, em razão da orientação sexual, em razão da etnia, em razão da procedência, da nacionalidade, tá? Em razão da profissão, em razão da raça, da religião. Então aqui em razão de raça, religião, ou até mesmo faixa etária, tá? Idade. Então aqui em razão da idade, da situação migratória, qualquer outro status, tá? Aqui a não discriminação aqui está no inciso 1, a não discriminação está no inciso 4, salvo engano, tá? Na sequência, temos aqui, ó, a transversalidade das dimensões, tá? De gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, da procedência, faixa etária, aqui está lá no inciso 5. Depois, universalidade, indivisibilidade e interdependência, aqui no enfrentamento, está lá no, acho que é no 3 aqui, tá? Depois, dentre esses princípios, respeito aqui a acordos, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala dessa aqui, tá lá no decreto, na realidade, essa parte de respeito aos acordos internacionais, tá? Isso aqui fica mais ligado à parte dos decretos, tá? Depois, promoção e garantias aqui da cidadania e dos direitos humanos. Promoção e garantia de quê? Todo mundo quer ser cidadão, tá? Então aqui, cidadania. E além da cidadania, direitos humanos. Com toda a sua amplitude, tá? E depois temos aqui a proteção e assistência, tá? A proteção que nós temos, ela é integral para menores de 18 anos, tá? Essa assistência e a atenção aqui, ó, atenção integral para todas as vítimas em geral. A proteção aqui, atenção, vai ser integral para todas as vítimas. Agora, quando a gente fala da proteção integral para menores de 18 anos, tá? Então, nesse caso, você sempre faz aí essa sua linha de apontamentos, né? Que você tem que fazer as suas memorizações. Você que está estudando para concurso sabe que a gente estuda, faz aí os nossos apontamentos, seja por fichas, por mapas mentais, mapas conceituais, né? Faz a análise, fixa com exercícios, depois, no dia seguinte, você pega só o resumo que você fez através aqui de apontamentos, né? E depois de uma semana, 15 dias, você faz a revisão, tá? Então, em 24, 48 horas você faz a primeira revisão, depois com 15 dias você faz a segunda revisão, só pegando esses
pontozinhos aqui, seus mapas mentais, conceituais, e depois com 15 dias, um mês, você faz a última revisão para que seu cérebro saiba que isso é importante, né? Isso aí a gente pega pelas informações que a gente tem, pela curva de Ebbinghaus aí, né? Para você fixar essa informação. Então você precisa de ter uns quadrinhos, uns desenhinhos, né? Eu sempre gostei aqui, desde há 25 anos que eu estudava para concursos públicos, sempre gostei muito dessa linha de quadrinhos. Só que na minha época não tinha essa expressão mapa mental ou conceitual. Eu chamava de esqueleto da lei, né? Colocava ali pontos para serem gatilhos de informações para abrir as informações que você já tinha deixado fixada anteriormente. O plano de enfrentamento tem diretrizes, tá? São 9 diretrizes, mas como nós terminamos aqui, vamos ver essas diretrizes, os próximos artigos, a gente vê no nosso próximo bloco sequencial. Te aguardo no próximo bloco.